E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, hoje, a gente tem dois objetivos: por quê e como. O primeiro é a gente ver por que que a ortogonalidade é boa. Então, o produto escalar é zero. Então, a A transposta a A precisa ser diagonal. Isso vai ser fácil da gente encontrar um versor x e um p igual a vezes x. O segundo objetivo é a gente construir vetores ortogonais. A gente vai ver como que o Gram-Schmidt escolhe combinações de vetores de bases ortogonais para produzir ângulos retos. Esses vetores originais são colunas de A e provavelmente não são ortogonais. Os vetores de bases ortonormais, eles vão ser as colunas de uma nova matriz Q. Então, a gente já viu que uma base consiste de vetores independentes que geram o espaço. Os vetores da base, eles podem formar qualquer ângulo, exceto 0 graus e 180 graus. Mas toda vez que a gente visualizar a gente verifica esses eixos, eles são perpendiculares, tá? Na nossa imaginação, os eixos de coordenadas, eles são praticamente sempre ortogonais, tá? E isso simplifica a visualização e é muito mais simplificado, simplifica muito os cálculos, né? Então, os vetores Q1, Q2, Q3 até Qn, eles são ortogonais quando o seu produto escalar, então Qi escalar Qj, é zero, tá? Todos os seus produtos escalares. Então, mais exatamente, Qi transposto Qj tem que ser igual a zero quando I é diferente de J. Com mais um passo, a gente apenas divide cada vetor pelo seu comprimento, o vetor se torna vetores unitários ortogonais, tá? E o seu comprimento, então, são sempre um, né? Para esse tipo de coisa, então eles são normalizados. Então, essa base vai ser chamada de ortonormal. Então, a gente tem aqui a nossa primeira definição, né? Então, definição, os vetores Q1 até Qn são os vetores Q1 até Qn são ortonormais se Qi transposta Qj, nossa, Qj foi igual a zero quando I é diferente de J, né? E aí, isso garante que esses vetores são ortogonais, né? E um, quando I é igual a J, que garante que esses vetores eles são unitários, né? Portanto, a norma desse vetor QI é igual, tá? Nesse caso, uma matriz com colunas ortogonais, com colunas ortonormais,
é representada com uma a letra especial. Ok, tá? Então, essa matriz Q é fácil da gente trabalhar porque Q transposto Q é igual a identidade, né? Isso repete na nossa linguagem matricial que as colunas QI, Q1, Q2, Q3 até Qn, elas são ortonormais. Então, Q, ela não requer que ela seja uma. A gente não requer que essa matriz Q seja um espaço, né? Então, daqui, uma matriz Q, que, com colunas ortogonais, satisfaz é, Q transposto Q igual a identidade, tá? Porque Q transposto Q vai ser uma matriz, um vetor Q1 transposto, Q2 transposto, até Qn transposto, né? Então, né? Ah, com a coluna Q1, Q2 até Qn, né? E isso vai nos dar, portanto, uma matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ah, três pontinhos aqui, né? Três pontinhos aqui, três pontinhos aqui, três pontinhos aqui, 0, 0, 1, né? Isso é a identidade, né? Isso é a identidade. Quando a linha I da matriz Q transposta multiplica a coluna J de Q, então o produto escalar é QI transposta QJ. Fora da diagonal, ou seja, quando o I é diferente de J, que esse produto, a gente sabe que esse produto escalar é zero pela ortogonalidade. Na diagonal, quando I é igual a J, então os vetores unitários eles vão dar QI transposta QI, que é a norma de QI ao quadrado, que é 1, né? Então, a nossa Q é retangular, né? Ela não precisa necessariamente ser retangular, nosso M é maior que N, e algumas vezes o nosso M desculpa, algumas vezes ela vai ser retangular e algumas vezes M vai ser igual a N. Então, quando Q ela é quadrada, então Q transposta a Q é igual à identidade e significa que a Q transposta é igual à inversa de Q, né? Então, a transposta é igual à inversa. Nas colunas, elas são apenas ortogonais, né? Se as colunas são apenas ortogonais, e não necessariamente vetores unitários, o produto escalar ela vai continuar dando uma matriz diagonal, né, mas não vai ser uma matriz de identidade, no caso. Então, essa matriz diagonal, ela sempre vai ser tão boa quanto uma matriz de identidade. A coisa importante é a ortogonalidade, né? Então, ela é fácil da gente produzir vetores unitários a partir dela. Então, para a gente poder frisar, repetir, essa Q transposta Q é igual a uma identidade sempre quando esse Q é retangular. Nesse caso, o Q transposto é apenas uma inversa, né, da sua matriz à esquerda. Então, para uma matriz quadrada, a gente também tem Q igual a Q transposto, né? Que também é identidade. Então, Q transposto é uma inversa de ambos os lados de Q. Então, as linhas de uma matriz quadrada Q, elas são ortogonais assim como as colunas, né? A inversa é a transposta. Então, nesse caso quadrado, a gente chama essa matriz Q de uma matriz ortogonal, né?
Então, aqui a gente vai ter, acaba de trabalhar três exemplos de matrizes ortogonais, rotação e permutação e reflexão, tá? Então, a gente vai fazer um teste rápido para poder checar que Q transposto Q é igual a 1. Então, a gente vai pegar o primeiro exemplo, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, vai ser a matriz de rotação e Q ela rotaciona todo o vetor, tá? No plano por um ângulo θ. Então, a nossa matriz Q vai ser a matriz cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Tá? E aqui no caso, né, Q transposto é o quê? É a nossa Q inversa, né? E aí vai ser cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, tá? Então as colunas de Q, elas são ortogonais, né? Se a gente tomar esse produto interno, a gente vai verificar que isso vai dar 1. É, é, não, para valores diferentes vai dar zero, para os mesmos valores vai dar 1, né, de I e J. E eles são vetores unitários, porque o seno ao quadrado mais de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá 1, né? Então essas colunas, elas vão dar uma base ortonormal para o plano R quadrado. A base padrão, né, a base de vetores padrões I e J, elas são rotacionadas a partir de θ, né? Quando a gente aplica essa matriz, tá bom? Então a gente pode tentar pegar, verificar a aplicação dessa matriz em uma base padrão a partir da nossa rotação de um vetor, a rotação da própria base padrão. A gente aplica a matriz nessa base, né? E aí a gente vai ter isso, né? Verifica que quando a gente aplica, a gente tinha um vetor i, né? Aplicamos a matriz de rotação em i e ela rotaciona em θ graus. Mesma coisa acontece com j, né? É exatamente isso que a gente tá falando, né? Então a inversa de Q, ela rotaciona o vetor de volta em menos θ, tá? E isso concorda com Q transposta, porque o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, e o seno de menos θ é igual a menos seno de θ, né? Então a gente tem que Q transposta Q é igual à identidade, e Q vezes Q transposta também é a identidade, né? O nosso segundo exemplo, então, nosso segundo exemplo, exemplo 2, vai ser a matriz de permutação, tá? Essas matrizes mudam a ordem de y, z e x e de yx, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma matriz 001, 1, 0, 0 e 0, 1, 0, e a gente vai aplicar isso num vetor x, y, z. O que que acontece aqui, né? Quando a gente aplica isso, a gente vai estar mudando e a gente vai ter, permutando esses valores, e a gente vai ter um vetor yzx, tá? E, por exemplo, a gente tem também uma matriz que é a matriz 0, 1, 1, 0. A gente aplica isso num vetor xy e a gente vai ter como resultado um vetor yx, né? Então, todas as colunas desses Qs, eles são vetores unitários, né? O seu comprimento, obviamente, aqui é 1, né? E eles são também ortogonais, né? Esses 1 aparecem em lugares diferentes. Então, a inversa da matriz de permutação é a sua transposta, né? A Q inversa é igual a Q transposta. A inversa, ela coloca de novo os componentes de volta na sua ordem original, né? Então,
a gente pode verificar exatamente depois calculando a inversa, né? E transpondo essas matrizes, né? Então, a inversa dessa aqui vai ser a matriz 0, 1, 0, né? 0, 0, 1 e 0, não, 1, 0, 0, né? Se a gente aplica essa matriz sobre essa matriz resultante, a gente vai ter de volta essa matriz original. E aqui a nossa inversa vai ser exatamente a mesma matriz original, que vai retornar de novo a nosso vetor inicial. Então, toda matriz de permutação é uma matriz ortogonal, tá? Então, toda matriz de permutação é uma matriz ortogonal. Bom, ah, e nosso terceiro exemplo vai ser uma matriz de reflexão, né? Então, exemplo 3. Agora a gente vai ter uma reflexão, né? Então, se a gente tem U como sendo qualquer vetor unitário, se a gente tomar Q sendo a identidade menos duas vezes U transposto, né? A gente vai fazer isso. E é importante notar que o U vezes U transposto é a matriz onde U transposto U é o número de módulo o quadrado, que é 1, né? Então, o Q transposto e Q menos 1, ambos são igual a Q. Então, eu vou fazer exatamente a nossa Q transposto, vou fazer aqui na frente. Q transposto aqui vai ser igual à identidade menos duas vezes o, o transposto, tá? É, isso aqui vai ser Q, tá? Ok? Então, aqui também, Q transposto vezes Q, então, Q transposto vezes Q é igual ao quê? É igual à identidade menos 4 vezes o transposto. Mais 4 vezes o transposto vezes o transposto, tá? Isso aqui é a identidade. Então, a matriz de reflexão I menos 2U vezes o transposto, essas matrizes são simétricas e também são ortogonais. Então, se se ela for quadrada, então a gente vai ter uma matriz de identidade. Então, Q quadrado é igual a Q transposto vezes Q, e isso é igual à identidade, tá? Então, se a gente reflete duas vezes sobre um espelho, né, a gente vai ter de volta a nossa original. Por exemplo, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então é importante notar que o transposto vezes u tem que dar 1. Então, dentro desse 4 vezes o transposto, não, desse 4 vezes u vezes o transposto, vezes u vezes o transposto nessa equação, você vai acabar dando 1 nesses caras aqui, né? É, então, o que que a gente vai acabar verificando, né? Que a imagem aqui, né? A imagem vai ser uma reflexão. Então, quando a gente aplica essa matriz, a gente vai estar refletindo esse vetor, né, de acordo com um espelho, né? Então, a gente vai estar refletindo esse vetor. Temos um vetor U aqui, né? E a gente consegue refletir ele de acordo com o espelho, né? É,
Aqui a gente está tendo uma reflexão sobre esses 45 graus, né? Que é o que a gente espera. Então, se a gente aplica essa matriz de reflexão sobre um vetor i, a gente vai ter o vetor j, né? E se a gente aplica essa matriz de reflexão sobre o vetor j, a gente vai ter o vetor i, ok? Então, um exemplo, se a gente escolher essa direção como sendo u igual a menos um sobre raiz de 2, a coordenada x de menos um sobre raiz de 2 e a coordenada y como sendo um sobre raiz de 2, a gente vai calcular duas vezes o transposto, né? E então a gente vai subtrair dessa identidade para a gente conseguir uma matriz de reflexão Q nessa direção desse vetor u aqui, né? Então, mais um exemplo de reflexão. Eu vou tomar um, um Q sendo igual a uma identidade menos duas vezes 5 menos 5 menos 5 e 5, tá? Então, a gente vai ter aqui uma matriz 0, 1, 1, 0. Essa matriz já apareceu, né? Já apareceu ela na permutação, né? E a gente verificou que ela aplicada no vetor xy vai dar o vetor yx. Então, quando xy ele vai para yx, um vetor como, por exemplo, 3, 3, ele não se move, né? Então, ele vai estar exatamente na reta do espelho, né? Então, a rotação, ela preserva o comprimento de todo o vetor. Então, ele só faz reflexões, ou ele só faz permutações, ou ele só faz multiplicações por uma matriz ortogonal, né? Por qualquer matriz ortogonal Q, e os comprimentos e os ângulos não vão mudar. Como é que a gente prova isso? A nossa prova é que a norma de um vetor QX, tá? Essa norma ao quadrado é igual a x quadrado. Por quê? Porque qx transposto vezes qx, né? Qx transposto vezes qx é igual a x transposto vezes q transposto. Isso vezes q vezes x transposto vezes q vezes x, né? Vetor, vetor, vetor. Esses caras aqui do meio dão identidade, então a gente vai ter x transposto vezes a identidade, né? Vezes a identidade vezes x, né? Portanto, a gente vai ter x transposto vezes x, né? Então, tá? Então, se... Opa, não é aqui, né? Colagem. Então, se Q tem colunas se Q tem colunas ortonormais, e essas colunas, então Q transposto Q é igual a identidade, então ela mantém os comprimentos inalterados, tá? Então, a gente vai ter o mesmo comprimento para QX, né? E isso significa que a norma de QX é igual à norma de X.
tá? Para todo e qualquer vetor, para todo e qualquer vetor x, beleza? É, e que também preserva o produto escalar, tá? Então, qx transposto vezes qy, tá? Isso é, a gente mantém a mesma álgebra que a gente fez agora há pouco. Então, a gente vai ter x transposto vezes q transposto, isso vezes q, vezes y, e isso, né, aqui no meio da identidade. Então, a gente vai ter x transposto y, né? Por quê? Porque a gente está usando o fato de que Q transposto vezes Q é a identidade, né? Ah, então, as matrizes ortogonais, elas são excelentes para as nossas contas, porque são números que nunca vão crescer com valores muito grandes com relação aos comprimentos dos vetores, que são sempre fixos, né? E aí a gente vai ter códigos bastante estáveis de cálculo que vai usar Qs para o máximo, né, o máximo possível. Então, são bastante interessantes a gente usar essas matrizes. Então, para projeções em subespaços, todas as fórmulas vão envolver A transpostos A. E essas entradas de A transposto A, elas são produtos escalares de vetores AI transposto vezes um AJ de vetores de base A1, A2, A3 até a n. Então a gente vai supor que os vetores de base são realmente ortogonais, tá? Então esses A's eles vão se tornar Q's. Então A transposto A vai ser simplificado para Q transposto Q, que é a identidade, né? Então a gente olha para essa observação em X chapéu, né? E P, né? Dentro de um P grande, né? Então, de fato, né, quando a gente tem Q transposto Q, a gente coloca alguma coisa para a nossa matriz de identidade, né? Então, o que vai estar faltando? A gente vai ter alguma coisa vezes um X transposto, né? Não, desculpa, um X chapéu vai ser igual a, ao Q transposto B, né? E o que mais? O nosso vetor de projeção, né? Nosso P é igual a um Q vezes X chapéu, né? E P vai ser igual a Q vezes alguma coisa vezes Q transposto, né? Então, a solução de mínimos quadrados de QX igual a B é X chapéu igual a Q transposto B, né? E a matriz de projeção vai ser Q vezes Q transposto, né? Então, não existem matrizes para inverter, né? Isso é um ponto das bases ortonormais. O melhor X chapéu, igual a Q transposto B, ele tem que ter produtos escalares de Q1, Q2 até Qn com B, né? A gente vai ter uma projeção unidimensional. Então, a matriz de acoplamento ou matriz de correlação, A transposto A, é agora Q transposto Q, e isso é identidade. Então, não existe acoplamento. Quando A é Q, com uma coluna, com colunas ortonormais, aqui, então, o vetor de projeção P, Pzinho, é igual a Q vezes X chapéu, que é Q vezes Q transposto vezes B. Então, as projeções em Q vão ser matrizes do tipo Pzinho, né? Pzinho, e isso vai ser aqui.
um Q1, né? Um Q1 até um Qn, isso aqui vão ser vetores, né? E isso vezes Q1 transposto B até Qn transposto B, tá? E, bom, isso aqui vai ser Q1 vezes Q1 transposto B, mais até Qn vezes Qn. Opa, esqueci de fechar aqui, né? Então, até Qn vezes Qn transposto B, tá? Então, nosso caso importante é quando o Q é quadrado, então M é igual a N, né? E o subespaço é o espaço inteiro. Então, Q transposto é igual a Q inverso, né? E o X chapéu é igual a Q transposto B, vai ser o mesmo que X igual a Q inverso B, né? E aí a solução é exata. Então, a projeção de B vai ser dentro do espaço inteiro, é o próprio B, né? É o B nele mesmo. Então, nesse caso, nossa matriz de projeção, né, esse nosso P, é igual ao B, né? É o próprio B, né? O vetor P é igual ao vetor B. E o Pzão vai ser o Q vezes Q transposto, que vai ser a identidade. A gente pode pensar que a projeção dentro do espaço inteiro, ele não é propriamente mencionado. Mas quando o nosso P é igual a B, a nossa fórmula ela vai nos dar esse B fora numa projeção unidimensional, né? Então, se Q1, Q2, Q3 até Qn é uma base ortonormal para todo o espaço, então Q vai ser quadrado. Então, todo B, todo B é um Q vezes Q transposto B, que é a soma dos componentes ao longo desses Qs. Então, a gente vai ter aqui, a gente consegue escrever esse vetor B, né, como sendo igual a Q1 vezes Q1 transposto B, mais Q2 vezes Q2 transposto B, isso até o enésimo componente. Então, Qn vezes Qn transposto B. Tá? Então, as nossas transformações, né, de Q vezes Q transposto sendo igual à identidade, é o fundamento da série de Fourier e todas as grandes transformações da matemática aplicada. Elas quebram o vetor B em funções f de x em partes perpendiculares. Então a gente adiciona esses pedaços nessa fórmula e a transformação inversa coloca B em f de x de volta, né? A gente vai ter uma função que é reescrita a partir de B, né? Que pode ser reescrita usando as suas partes de f de x. Então, a gente vai dentro dessa linha, a gente vai ter mais um exemplo 4. Então, as colunas desse Q ortogonais são ortonormais, são vetores ortonormais Q1, Q2, Q3. Então, a gente vai ter aqui uma matriz em que M é igual a N, que é igual a 3, então é uma matriz 3 por 3. E essa matriz vai ser uma matriz Q, e ela é normalizada, um terço de menos um 2 2 2 menos um 2 e 2 2 menos um, tá? Então, aqui ela tem Q transposto Q é igual. Q transposto Q é igual a Q vezes Q transposto, e isso é igual à identidade. Tá?
tá? Então, as projeções separadas de B igual a 0, 0, 1 em Q1, Q2 e Q3 são P1, P2 e P3, né? Então, Q1 é igual a Q1 transposto B, né? E isso, desculpa, não, isso aqui tá errado. Q1 vezes Q1 transposto B é 2/3 de Q1. Q2 vezes Q2 transposto B é igual a 2/3 de Q2, tá? E Q3 vezes Q3 transposto B igual a menos 1/3 de Q3. Tá? Então a soma das primeiras duas vai ser a projeção da B no plano de Q1 e Q2, e a soma de todas as três é a projeção de B no espaço inteiro. Então, com P1 mais P2 mais P3 sendo igual a B por si só. Então, a gente pode reconstruir B como sendo P1 mais P2 mais P3, né? Ou seja, isso vai dar 2/3 de Q1 mais 2/3 de Q2 menos 1/3 de Q3, né? E isso vai dar, portanto, escrever aqui embaixo, isso vai dar, portanto, 1/9 e dá de menos 2, 4, 4. É, mais 4 menos 2, mais 4 menos 2 e mais 4, né? E aqui vai dar menos 2 mais 4 mais. Não, mais. Menos 2 menos 2 e menos. Não, mais um. Quanto que dá isso? Aqui dá zero, né? Zero. Aqui dá zero. E aqui dá um. Isso é o nosso B, tá? Reconstruído. Então, o ponto daqui desse vídeo é que o ortogonal é bom, né? Então, as projeções eles, nos mínimos quadrados sempre envolvem A transposto A. Quando essa matriz se torna Q transposto vezes Q igual a 1, então a inversa ela não é um problema. Não, desculpa, é Q transposto Q igual a identidade, então a inversa não é um problema. Então, as projeções unidimensionais são desacopladas. O melhor X-chapéu vai ser Q transposto B, apenas porque N tem produtos escalares separados. Então, para isso ser verdadeiro, a gente tem que dizer se os vetores são ortogonais, né, ortonormais. Agora a gente precisa explicar a maneira do Gram-Schmidt, né, para criar vetores ortogonais, ortonormais, né? A gente vai começar com três vetores independentes, então um A, B e C. E a gente vai tentar construir três vetores ortonormais, ou não, desculpa, ortogonais, Azão, Bzão e Czão, né? Então, quando no final vai ser mais fácil a gente dividir Azão, Bzão, Czão pelos seus comprimentos, né? A gente vai ter esses produtos desses três vetores ortonormais. Vão ser Q1, que vai ser A sobre a norma de A, Q2 vai ser B sobre a norma de B, e Q3 isso é igual a C sobre a norma de C. Então, vamos para o Gram-Schmidt. A gente vai começar escolhendo um azão, sendo igual a um vetor azinho, né? Essa primeira direção é aceitada, né? É aceita de acordo com o seguinte. Primeiro, nossa próxima direção, Bzão, ele precisa ser perpendicular a azão. Então a gente vai começar com Bzinho e subtrair ele a sua projeção ao longo de A. Então isso vai levar a nossa parte perpendicular, vai tirar ela
com um vetor ortogonal B. Então, a gente vai para o primeiro passo de Gram-Schmidt aqui. Então, o nosso primeiro passo vai ser pegar, pegar esse Bzão que seja ortogonal ao Azão, né? Então, a gente vai pegar o nosso vetor B, tá? Isso menos A transposto, Azão transposto B, V, A transposto A, né? Isso na direção de A, tá? Tá? A e B, eles são ortogonais, né? A e B, eles são ortogonais. Então, vamos tentar pegar aqui o que, que a gente está representando graficamente, né? Então, aqui a gente vai pegar um passo a passo, mas ignoramos toda a parte primeiro. Então, a gente precisa que Azão e Bzão sejam ortogonais, tá? Então, a gente tem Azão e Bzão ortogonais, ok? Então, a gente vai multiplicar essa equação por A transposto para verificar que A transposto B é igual a A transposto vezes Bzinho menos A transposto vezes Bzinho. Isso dá zero, né? Então, esse vetor Bzão é o que a gente vai chamar de vetor erro, né? A nosso ezinho, que é perpendicular à azão. Então, note que o Bzão nessa equação, ele não é zero, né? Ou seja, de outra maneira, A e B ele seria independente, né? Então, a direção de azão e Bzão, agora, elas estão coerentes, né? Elas estão configuradas, porque a gente está tendo um erro aí no meio, né? A nossa terceira direção, ela vai começar com um Czinho, né? E ele não é uma combinação de Azão e Bzão, porque Czinho, ele não é uma combinação de Azinho e Bzinho, né? Mas a gente pode fazer Czinho ao mesmo tempo, ele não sendo perpendicular a Azão e também Bzinho, né? Então a gente precisa subtrair os seus componentes, em que a gente vai ter duas direções, para conseguir uma direção perpendicular Czão. Então, o nosso segundo passo de Gram-Schmidt vai ser, agora, pegar um Czão que seja perpendicular a esses dois. Então, isso aqui vai ser igual a um Czinho, tá? Czinho, menos esse cara aqui, menos a sua projeção em, em, em A, né? Tá? Menos a sua projeção em B, tá? Isso é apenas a ideia do processo de Gram-Schmidt. Subtrair para cada novo vetor a sua projeção nas direções que a gente já setou, né? Essa ideia, ela é repetida em todos os passos, né? Se a gente tem um quarto vetor D, a gente teria que subtrair as três projeções em A, B e C para conseguir um Dzão, né? No fim, ou imediatamente quando cada um deles for encontrado, a gente vai dividir esses vetores ortogonais, Azão, Bzão, Czão e Dzão, pelos seus comprimentos, que aí vai resultar nos vetores Q1, Q2, Q3, Q4, que são ortonormais. Exemplo de Gram-Schmidt. A gente vai supor como sendo vetores ortogonais não independentes, os vetores Azinhos, Bzinho e Czinho. Então, o nosso Azinho vai ser 1 menos um zero. 1 menos um zero. Nossa, tá muito ruim, né? 1 menos um zero. Bzinho. Eu tô tirando a notação de vetor porque senão vai ficar muito poluído, tá? Então vai ser 2, 0, 2. E C vai ser 3 menos 3 e 3, tá? Então, quando Azão é igual a Azinho, então A transposto A vai ser 2, né?
e A transposto B também vai ser 2. Se a gente subtrair de B a sua projeção P ao longo de A gente vai pelo primeiro passo aqui. Vou copiar ele e vou passar para a próxima página. Copiar ele. Ctrl C, próxima página, Ctrl V. Então, nosso primeiro passo vai ser pegar o Bzão, né? Que é essa equação de cima, né? Então, isso aqui é igual a Bzinho menos 2 sobre 2 vezes Azão, tá? Então, isso aqui vai ser... Vou copiar também os valores, né? Opa. Vixe. Então, copia os valores, vou colocar os valores aqui no canto, tá? Então, isso aqui vai dar 2 menos 2 menos um, né? Menos uma vez isso aqui. Então, 2 menos um, né? Zero menos menos um, 2 menos zero, 2. Então, esse aqui vai ser o vetor Bzão, tá? Opa, eu fiz errado aqui. Aqui era menos 2 e aqui é menos 2 também, tá? Pronto. E aí aqui dá menos 2, tá? Então a gente vai checar aqui. A transposto Bzão, Azão transposto Bzão tem que dar zero. Agora a gente vai subtrair as projeções de C, de Azão e Bzão para a gente conseguir Czão. Então, próximo passo, vamos voltar, é pegar e jogar nessa equação aqui, tá? E eu vou colar aqui do lado a equação. Então vamos lá. Czão vai ser Czinho, né? Czinho menos. A transposto C vai dar 6, né? A transposto A dá 2. B transposto, B transposto C também dá 6. E B transposto B dá 6. Então, vai ser essa a nossa equação, né? E aí, a gente vai ter o vetor 1, 1, 1. Ó, C, 3 menos 3 vezes 1, 0. Ah, tenho mais aqui, né? 0 mais 3 menos C. Ah, não, aqui é 3, né? Então, 3 menos. Aqui dá 3 também. Então, dá 0. 3 menos 3, 0. Mais o Bzão que dava 1. Então, vai dar 1 aqui, né? Dá 1. De novo. ah, Menos 3 menos 3. Então, dá 0 de novo. Mais 1. Dá 1 também. Aqui dá 3 menos 0 continua 3 menos 2 1. Então, esse aqui é o nosso C, tá? Então, a gente precisa verificar que um é perpendicular, tanto a A quanto a B. E, finalmente, quando a gente faz isso, a gente converte esse Azão, Bzão, Czão para um vetor unitário, ou seja, tem que ter comprimento 1 para ser ortonormal. E esses comprimentos de Azão, Bzão, Czão vão ser raiz de 2 para Azão, raiz de 6 para Bzão e raiz de 3 para Czão. Então, a gente vai dividir esses caras pelos comprimentos para ter uma base ortonormal. Então, a gente vai ter vou escrever aqui embaixo para não perder esses valores. Então, a gente vai ter C, uma base ortogonal de Q1 vai ser 1 sobre raiz de 2 de Azão, né? Que era 1 menos 1, 0, né? Q2 vai ser 1 sobre raiz de
Cadê? É 2. Ah, não, Bzão. É 1, 2, 4, 6. 1 sobre raiz de 6 vezes Bzão. Então, menos 2. E Q3 vai ser um sobre raiz de 3 de Czão. Ok? E aí, a gente está usando contra as nossas bases. Geralmente A, B e C vão ter frações, né? Na maioria das vezes, quase sempre Q1, Q2, Q3 vai conter vai ter raiz quadrada, tá? A gente começa com uma matriz azão, cujas colunas são Azinho, Bzinho, Czinho. E a gente termina com uma matriz Qzão, né? E cujas colunas são Q1, Q2, Q3. E de que forma que essas matrizes estão relacionadas? É, dado que os vetores Azinho, Bzinho e Czinho são combinações dos Qs e vice-versa, eles precisam ter uma terceira matriz conectando Azão e Qzão, tá? E essa terceira matriz vai ser uma matriz triangular R, numa faturação do tipo A igual a QR. Então, o primeiro passo foi tomar Q1 sendo Azinho sob a norma de Azinho. E que vai ser o outro vetor que não tá, outros vetores que não estão envolvidos, né? O segundo passo foi tomar a equação de Gram-Schmidt, onde Bzinho é uma combinação de Azão e Bzão. Nesse passo, Czão e Q3, eles não estão envolvidos, né? Num terceiro, esse não envolvimento dos vetores futuros vai ser a nossa ponto-chave na equação de Gram-Schmidt, né? Então, o vetor Azinho e Azão em Q1 estão todos ao longo de uma reta sozinho. Os vetores Azinho e Bzinho em Azão e Bzão, e Q1 e Q2, eles vão estar todos no mesmo plano. E os vetores Azinho, Bzinho, Czinho e Azão, Bzão, Czão e Q1, Q2, Q3, eles vão estar todos em um subespaço, que tem dimensão 3. Em todos os passos, A1, A2, A3 até AK, são combinações de Q1, Q2, Q3 até QK. Depois desses Qs, os Qs posteriores, eles não estão envolvidos. Então, se a gente conecta a matriz R, né, essa matriz que conecta essa R é triangular e a gente tem Azão igual a QR. Então, a nossa conversão, a gente vai ter uma matriz com vetores A, Azinho, Bzinho, Czinho, né? E essa matriz, ela vai ser resultado de um Q1, de uma matriz de vetores Q1, que são as matrizes das bases ortonormais, Q2 e Q3, vezes uma matriz triangular, né? Então vai ser Q1 transposto A, Q2 transposto A, Q3 transposto A, dividido por aí na próxima, Q1 não está envolvido, né? Então vai ser Q2, aqui em Q2 transposto B, Q3 transposto B, e na última, Q2 não está envolvido, né? Então Q3, nossa, aqui 3 horrível, né? Q3 transposto C, tá? Então, essa aqui é uma faturação. Ou, em outras palavras, a gente tem A é igual a um QR, tá? Então, A igual a QR é o núcleo, né? Isso aí vai ser Gram-Schmidt em poucas palavras, né? Então, se a gente multiplicar por Q transposto, a gente vai encontrar um R, uma fórmula para R, né? Que vai ser Q transposto vezes A. Então, para Gram-Schmidt, então, como é que a gente resume? Gram-Schmidt. Aqui, para vetores independentes, então, para vetores independentes A1 até AN,
parece um Q, né? A1 até AN, é, o Gram-Schmidt constrói vetores ortonormais o Gram-Schmidt constrói vetores ortonormais que vão ser Q1 até Qn, né? As matrizes com essas colunas satisfazem essa relação, né? A igual a QR, né? Então, R é igual a Q transposta A, né? E que é uma matriz triangular superior. Né? Porque depois, né, esses Qs, eles são ortogonais a aos As anteriores, né? Pois depois, o- porque os próximos Qs, os próximos Qs são ortogonais aos As anteriores, ok? Então aqui eles são temos As originais e Qs finais, por exemplo. A gente vai fazer, então, a gente vai tomar entradas e Js para R igual a Q transposto A. E isso vai ser a linha I de Q transposto vezes a coluna J de A. Então, o produto escalar QI transposto a J, ela vai gerar R, né? Então, A igual a QR. Então, se a gente pegar um A que seja uma matriz 1 menos 1, 0, 2, 0, 2, 0 menos 2, 3 menos 3, 3, né? Isso é igual a um Q, né? Então vai ser 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 0, vezes 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6 de novo, e menos 2 raiz de 6. E aqui 1 raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, vezes uma matriz raiz de 2, 18, raiz de 18. Aqui vai ser 0 raiz de 6 menos raiz de 6. Aqui vai ser 0, 0 raiz de 3. Tá? Então, aqui a gente vai ter isso aqui é QR, tá? Isso aqui é QR. Então, se a gente verifica de perto em Q e R, os comprimentos de Azão, Bzão e Czão são raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 3 na diagonal dessa matriz R. As colunas de Q são ortonormais, porque as raízes quadradas QR precisam parecer um pouco mais, parecem mais difíceis do que as decomposições LU.
Ambas as fatorações são absolutamente centrais nos cálculos em álgebra linear. Qualquer M, matriz M por N, A com colunas independentes, podem ser fatoradas, né? eh, pode ser fatoradas em A igual a QR. E matrizes M por N, que são colunas ortonormais, e uma matriz quadrada R, que é triangular superior, com uma diagonal positiva. A gente não pode esquecer por que, que isso é útil para o método dos mínimos quadrados. A transposto A é igual ao transposto da multiplicação de Q por R vezes Q por R, que é R transposto vezes Q transposto vezes Q vezes R, Q transposto vezes Q lá no meio vai dar identidade, então isso vai dar R transposto vezes R. E a equação dos mínimos quadrados, A transposto A vezes um versor X, igual a transposto B, vai ser simplificado para R transposto R igual vezes um versor X, igual a R transposto Q transposto vezes B. E finalmente a gente consegue alcançar que R transposto vezes um versor X é igual a Q transposto vezes B. Isso é bom. Então, a nossa simplificação para mínimos quadrados vai ser R transposto R vezes um versor X, né? Isso é igual a R transposto vezes QT vezes B, né? E ou R transposto vezes, não, R vezes X, né? X chapéu, que vai dar Q transposto B, ou, né? X chapéu é igual a R, a inversa de R, né? Vezes Q transposto vezes B. Deixa eu colocar uma coisa aqui para não segurar, tá? Então, se a gente verificar, então, de fato, se a gente resolver AX igual a B, como isso vai ser impossível, a gente pode resolver, a gente resolve Rx chapéu igual a QT vezes B, por substituição reversa, que vai ser muito mais fácil, né? Isso é muito mais fácil. O custo real vai ser M vezes N quadrado, multiplicações em Gram-Schmidt, nos processos de Gram-Schmidt, que são necessários para poder construir a matriz ortogonal Q e a triangular R com azão igual a Q vezes R, né? É, Então, isso aqui a gente consegue, acaba simplificando aí, bastante a nossa vida, né? Quando a gente tiver que fazer esses cálculos para poder tentar encontrar os nossos resultados de mínimos quadrados, né? Então, por hoje é isso. Mas no próximo vídeo a gente vai poder discutir um pouco sobre algumas propriedades de determinantes. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.